Olá, meu nome é Kaique, eu sou plantonista de Física e eu vou resolver o exercício 3 do livro Tetra 3, página 367. Nesse exercício, ele fala o seguinte, ó, o professor Lúcio pretende demonstrar o efeito de indução eletromagnética. Para isso, ele usa o fio condutor retilíneo encapado com material isolante, no qual estabelece uma corrente elétrica e cujo valor varia com o tempo. Ele coloca um anel metálico próximo ao fio em três situações distintas. E aí ele pergunta em qual deles é que vai passar a corrente. Então, para a gente é importante pensar esse detalhe aqui, ó, que a corrente elétrica ela varia com o tempo, beleza? Então a gente tem o quê? Que a nossa corrente elétrica varia com o tempo. Ou melhor, na verdade ela só é diferente de zero. A gente não sabe se ela é positivo ou se é negativo, ele não fala isso. E aí aqui ele fala assim, na situação 1, o professor sustenta o anel induzido na horizontal e coloca o fio na vertical, passando pelo centro do anel, como apresentado na figura. Nessa situação, existe corrente induzida no anel? Então vamos pensar o seguinte, a corrente está passando para cá, certo? Para cima, neste sentido aqui, então ele vai produzir um campo. E aí, segundo a regra da mão direita, a gente vai ter que, deste lado do fio, o campo vai ser entrando, né? E do outro lado do fio, o campo vai ser saindo da folha. Então, ó, deixa eu fazer um pouquinho aqui mais fino para dar para ver melhor. Isso. Aqui, então, ele vai ser entrando na folha, e aqui vai ser saindo da folha. E aí, ó, aqui, essas linhas de campo, elas vão ser todas paralelas a esta espira, né? Então, o que vai acontecer? Se elas é toda paralela, o campo ele vai ter este sentido aqui, ó, né? Paralelo a essa espira. Se ele é paralelo, então você não tem nenhum fluxo, né? Você só tem fluxo se é perpendicular. Por exemplo, ó, vamos supor que eu tenho aqui um certo campo, né? Mais ou menos assim, para cima. Como que eu vou ter fluxo? Se eu colocar a minha espira neste sentido, né? Onde não vai passar nenhuma linha de campo atravessando a minha espira, neste sentido aqui, o fluxo é zero. Então, se eu coloco a minha espira neste sentido assim, né, olhando de cima, aqui a gente já vai ter o que? As linhas de campo já vão passar dentro da minha espira. Aqui nenhuma linha de campo vai passar dentro dela, né? São todas paralelas, como neste caso aqui. Então, este caso aqui não tem corrente induzida. Beleza? E aí, ó, por que não tem corrente induzida aqui? Porque ele não tem fluxo. Beleza? Então aqui o fluxo, ele é zero. Neste daqui, ó, ele fala assim, na situação 2, o professor Lúcio coloca o anel sobre um fio, um ao lado do outro, como representado na figura. Nessa situação, existe corrente induzida? Então, novamente, vamos definir aqui o sentido do campo. Vai ser, então, segundo a regra da mão direita, entrando aqui e saindo aqui. Então, aqui dentro você vai ter o quê? Aqui você vai ter um fluxo. Por quê? Porque aqui vai ter campo saindo. Beleza? Então, aqui você tem um fluxo que é diferente de zero, né? Na verdade, diferente de zero. E aí, ó, como que a gente sabe que isso daqui vai ter corrente induzida nesta espira? Por conta daquela informação aqui, ó, que a corrente elétrica aí varia com o tempo. Se a minha corrente elétrica varia com o tempo, automaticamente este campo que está aqui dentro, passando dentro dessa espira, também vai aumentar ou diminuir com o tempo, né? Vai variar junto com esta corrente. Então, neste caso aqui, a gente tem uma variação do fluxo que é diferente de zero. Então, neste caso aqui, você tem corrente induzida.
No caso de baixo, né, a mesma coisa, ele pergunta se vai ter corrente induzida. Então, segundo a regra da mão direita, a gente vai ter campo aqui que vai estar entrando na folha, e aqui vai ter um campo que vai estar saindo da folha. E aí, ó, o fluxo que vai estar nessa espira aqui vai ser exatamente igual a zero. Por que igual a zero? Porque o fluxo que você tem aqui, ele subtrai com o fluxo que você tem na parte de baixo, né? Então, por mais que a corrente está aumentando, você aumenta o fluxo aqui, mas você também aumenta o fluxo aqui. Então, se você soma o fluxo de cima com o fluxo de baixo, você vai ter um fluxo que é igual a zero. Então, neste caso aqui, você não tem corrente induzida. Porque se o fluxo é zero, você não tem variação do fluxo, então a corrente induzida tem que ser zero.